E hoje, 207 anos do Marx. Hoje? Ele nasceu no dia 5 de maio. Verdade, é. Ele é de 1818, né? É. Morreu muito cedo. Será que teve alguma comemoração por aí? Eu Pois acho é. que não. Eu acho que ele morreu com 65 anos, se não me engano. 64, ele nem tinha feito 65. Né? Ele morreu em 83. Algumas cidades alemãs mantêm uma certa, um certo calendário de comemorações, estátuas e tal, né? Uma certa reverência ao Marx. Particularmente em Hamburgo, né? Onde estava a editora que publicou o Capital. Mas fora isso, eu acho que não, pouca gente vai se lembrar disso hoje. Só a esquerda. A É só galera da. esquerda. E nem toda, porque eu esqueci. Não, tem bastante gente divulgando, mas hoje eu acordei já pensando nisso, porque também é aniversário do meu avô. Pô, interessante. E olha só, meu avô faleceu em 2018. 2018. Olha, e ele já era bem idoso, Alana? Ele tinha 80 e pouquinhos. 82, acho. Houve, assim, quase que um culto à personalidade, né? Do Marx, enquanto se desenvolveram e chegaram ao auge os regimes socialistas e os partidos comunistas, né? Mas a partir dos anos 90, com toda aquela modificação, a queda dos países socialistas, da União Soviética, a própria figura do Marx passa para um segundo plano, né? Ela se torna mais uma figura de conhecimento dentro dos partidos de esquerda e nas universidades. Eu vejo que a publicação da obra do Marx, por exemplo, ela está alojada cada vez mais dentro de programas de pesquisa universitário, de órgãos especializados. Então, tem aquele instituto na Holanda, né, que publica a MEGA, né, aquela Marx Engels Gesamtausgabe. É interessante a MEGA porque a MEGA ela reproduz as edições do Capital tal qual. Então, por exemplo, tem um volume que reproduz a edição de 67, outro de 72, a edição francesa. Então, todas as edições do Capital, até o Engels, né? Até a de 1894, são publicadas pela Mega. Os manuscritos, né? Tem aquele conjunto de manuscritos intitulados Para a Crítica da Economia Política, que são muito importantes, né? E que são manuscritos de quando Marx estava trabalhando em cima do Capital. E a Mega pega esses manuscritos, né? Pega lá o caligrafado e transcreve para publicação. Tem um instituto também de pesquisa social, alguma coisa assim, na Rússia, que inclusive participa do projeto Mega e que também colabora na publicação de obras do Marx, e particularmente do Capital, né?
na fase pós-soviética. Então, tem uma edição. Os manuscritos, eles tem coisa na Rússia e na Holanda só. Eu não sei se só nesses países, mas eu acho que a maior parte deles estão aí, né? Porque boa parte dos manuscritos estava nas mãos do Partido Social Democrata Alemão, né? E aí, naquela fase da Revolução Russa, o próprio Ryazanov, que começou a organizar a publicação das obras do Marx na União Soviética, né? Não necessariamente em russo, ele publicou muita coisa em alemão na União Soviética. E depois traduções, né? Tem o chamado sétimo capítulo do Capital. Mas eu acho que está basicamente aí, né? Principalmente em Amsterdã, né? Eu acho que deve ter alguma coisa ainda dispersa por coleções particulares e tal, mas eu acho que e muita coisa se perdeu também, né? Mas você vê, se não fosse feito um trabalho já pelo Engels, pelo Kautsky, pelo Bernstein, pelas filhas do Marx, em cima dos manuscritos, nós não teríamos o livro 2 e nem o livro 3, né? Com todos os limites que eles apresentam. O Kautsky publicou logo depois, em 1905, as teorias sobre a mais-valia, que corresponderiam àqueles textos com base nos quais o Marx publicaria o livro 4 do Capital. Porque o Capital, ele imaginou o Capital em 4 livros. O último deles como a história da teoria, né? Então, hoje, acho que possamos considerá-lo um clássico. Eu estava lendo uma coletânea de textos sobre método científico em Weber, e quem faz a introdução é o Maurício Trachtenberg. E ele começa dizendo uma coisa que eu acho que vale para o Marx. Ele falou: Weber se tornou um clássico, portanto atual. Então é uma obra que faz parte aí de um acervo compartilhado universalmente, né? De obras que envolvem obras chinesas, obras da Índia, da Grécia, da Europa medieval e por aí vai, né? Mas vamos discutir, Alana, essa introdução, porque ela é bem interessante. A gente está entrando numa nova fase do livro 2, a última, onde o Marx desenvolve aquele modelo de reprodução do capital social, ou do conjunto do capital. É claro que ele sempre tem em vista que os capitais se reproduzem individualmente, num ambiente de concorrência, num contexto que ele chama de anárquico, sujeito a ciclos, crises, etc. Mas ele, inspirado no modelo
do Quesnay. Aliás, o Marx reverencia muito a obra do Quesnay. Reverencia, mas quando ele acha necessário, critica também, né? Por exemplo, hoje nós vamos discutir mais tarde o fetichismo da mercadoria. E no fetichismo da mercadoria tem lá um trecho em que ele dá uma chicotada no Quesnay, né? Mas aquela ideia de que a análise deve avançar da reprodução do capital individual para a reprodução do conjunto do capital. E aí ele faz uma imagem que eu acho muito didática nessa introdução, em que ele faz uma analogia do capital com a mercadoria, né? Então ele fala a reprodução dos capitais individuais está tão entrelaçada uns com os outros quanto a circulação das mercadorias. Então, da mesma forma que há um entrelaçamento na circulação das mercadorias, há um entrelaçamento dos capitais individuais na sua reprodução. Que é claro, todo capitalista ele vai comprar meios de produção de outros capitalistas. Quando ele aborda a questão da força de trabalho, aparece um outro elemento aí que eu acho muito importante nesse modelo do Marx, que é a questão do consumo. Marx fala, olha, a reprodução do capital social, em primeiro lugar, abrange a circulação de mercadorias. Então, ele subordina a circulação de mercadorias à reprodução do capital. Quer dizer, no âmbito do modo de produção capitalista dominante, a circulação de mercadorias se subordina à reprodução do capital. Ou seja, a reprodução do capital é determinante da circulação de mercadorias. Que basicamente a mercadoria vai ser produzida em empresas capitalistas. Não exclusivamente, claro, mas o Marx ele está trabalhando aí com um modelo em que ele supõe a exclusividade do modo de produção capitalista. Supõe teoricamente, postula para desenvolver a análise. E da mesma forma que ele subordina a circulação de mercadorias à reprodução do capital, ele vai subordinar o consumo individual à reprodução do capital total. Ele faz a observação, olha, o consumo individual não integra a reprodução do capital individual, mas ele é crucial para a reprodução do capital total, porque o consumo vai ser representado, em primeiro lugar, pelo consumo da classe trabalhadora. Ele representa a reprodução da força de trabalho. O trabalhador recebe o seu salário e vai comprar comida, roupa.
vai reproduzir suas condições materiais de vida, vai reproduzir a sua força de trabalho. Mas o capitalista também precisa viver. Então, existe uma fração do consumo individual que é relacionada com o consumo dos próprios capitalistas. O Marx simplifica o processo, ele fala, olha, o capitalista ele tem que dividir a mais-valia dele com outros agentes sociais. Ele vai dividir a mais-valia com o Estado, com a igreja, com o proprietário da terra. Então, o consumo dos funcionários do Estado e etc., tudo isso vai representar uma fração da mais-valia. Embora ele também diga que o trabalhador tenha que dividir o salário dele com outros agentes do processo social, porque ele recebe o salário e imediatamente ele vai ter que comprar alimento, pagar aluguel e etc. E pagar o dízimo. Hein? E pagar o dízimo. Pagar o dízimo. Há uma ênfase muito grande nas igrejas contemporâneas, não só igrejas de origem luterana ou reformadas, mas a própria Igreja Católica. Uma aluna da pedagogia que trabalha na igreja com catecismo e tal, ela me trouxe um caderninho publicado aqui em Santa Maria, que é utilizado como orientação para os catequizadores. E me chamou muita atenção, eu dei uma lida assim no caderninho, me chamou muita atenção o fato de ali já se estimular o pagamento do dízimo pelas crianças. Já pôs as crianças no rito do pagamento. Claro, é isso que mantém essa fase pós-funeral papal, que tem duas partes, a fase do conchavo e a fase do conclave. Tudo isso é baseado em dinheiro, né? Os cardeais não comem arroz e feijão, eles têm uma dieta gourmet. Não vou julgar, gosto de comer bem. Todo mundo gosta, né? Sim, mas você trabalha para comer bem. Os cardeais comem bem com a mais-valia, né? Uma fração do salário, uma fração da mais-valia. Ao construir o seu modelo, como nós vamos ver logo à frente, o Marx divide o capital social do total, o capital social ou o conjunto do capital da sociedade, em dois departamentos, 1 e 2.
departamento de meios de produção, que produz meios de produção, e o departamento que produz meios de consumo. Então, um segmento crucial para a reprodução do capital total vai produzir meios de consumo. Ele vai produzir os meios de consumo dos trabalhadores dos dois setores e vai produzir os meios de consumo dos empresários dos dois setores. Sendo que a produção de consumo para os empresários, o Marx divide em dois subsetores. Um setor de consumo necessário, que ele fala, mesmo que seja necessário, ele é qualitativamente muito superior àquilo que o trabalhador consome. Mas o empresário tem que comer também para se manter vivo. E um subsetor de consumo de luxo. E ele vai dar uma certa importância à dinâmica dos dois no modelo dele. Agora, vê, Alana, que nessa introdução, o Marx dedica praticamente a metade dela à circulação do dinheiro. Novamente, a circulação do capital monetário. Então, ele fala, o capital monetário é o primeiro motor do capital. Essa é uma tese que ele usa lá desde o livro 1, né? Então, o capital começa com uma quantia em dinheiro que vai ser convertida em meios de produção e força de trabalho. E ele mostrou nos capítulos anteriores como esse capital monetário ele vai adquirindo formas diferentes no transcorrer da reprodução do capital. Ele se torna uma reserva para repor capital fixo, para manutenção das máquinas, para ampliação do processo produtivo. E ele, mais uma vez, fala nesse segmento que a massa monetária é um ônus para o capital no seu conjunto. Ele está supondo a circulação metálica, portanto, uma circulação diretamente feita em ouro, e essa massa metálica ela tem que simultaneamente se ampliar e substituir as moedas que se desgastam. É claro que ele cria uma série de situações, né, que podem minimizar a necessidade de ampliação da massa monetária. Ele fala quando se utiliza o dinheiro como meio de pagamento, como simples compensação contábil de compra e venda, sem que o dinheiro entre materialmente na operação. De qualquer modo, ele supõe essa base metálica do dinheiro. Ele está fazendo, por hora, abstração das relações de crédito. Interessante que a Rosa, na acumulação do capital, vê exatamente na produção do dinheiro um limite no modelo do Marx, porque o Marx cria dois departamentos e a Rosa fala, não, tem que ter um terceiro.
o departamento de produção de dinheiro. Que para ela a produção de dinheiro não é nem produção de meios de consumo, nem produção de meios de produção. Ela dedica um capítulo inteiro, além de partes de vários capítulos, um capítulo inteiro na acumulação do capital. Mas vê que o Marx, ele realmente dá um caráter relativamente autônomo à produção do dinheiro. Embora a circulação do dinheiro não coincida com a reprodução do capital. Mas a própria circulação do dinheiro vai estar subordinada à reprodução do capital. O entesouramento, por exemplo, vai estar subordinado fundamentalmente à acumulação do capital. Secundariamente, à circulação de mercadorias. Então, ele continua enfatizando essa diferença do dinheiro como capital monetário e como meio de circulação. Mais uma vez, ele insere na reprodução do capital os elementos naturais. Ele fala, olha, com a mesma quantia em dinheiro, um capital pode ter mais ou menos elasticidade na gestão do seu processo produtivo. Então, por exemplo, é a mesma quantia em dinheiro, mas determinado capital intensifica o trabalho, aumenta as horas de trabalho. Aí entram, do ponto de vista do capital contemporâneo, as teorias da administração, que racionalizam a gestão do capital produtivo. Quer dizer, a teoria da administração, basicamente, é como produzir mais-valia, ou mais-valia em menos tempo, ou dado um tempo de... Com a ideia de não ter prejuízo. Exatamente. Quer dizer, é todo um processo de formação de ideologias que envolve, inclusive, a mobilização do trabalhador para potencializar no processo produtivo aquele capital dinheiro. Então, nós podemos ter dois capitais que iniciaram com a mesma quantia de dinheiro, comprando a mesma quantia de meios de produção e a mesma quantia de força de trabalho, e um deles consegue obter muito mais-valia do que o outro, porque racionalizou mais o processo produtivo, etc. Mas ele insere também a questão das forças naturais. Volta e meia ele fala nelas. Ele fala, olha, um capital, ele pode produzir mais com auxílio de forças da natureza não produzidas pelo trabalho. São elementos gratuitos de potencialização do capital. Então, com o mesmo dinheiro inicial, você consegue um resultado maior em relação a outros capitais, porque você está utilizando determinadas forças da natureza a seu favor. Uma terra mais fértil, a floresta que você está derrubando. Ele vai analisar isso lá no livro 3, quando ele se dedica
a chamada renda diferencial do solo. E o exemplo que ele dá, o primeiro exemplo que ele dá é exatamente de uma empresa que economiza em carvão porque as máquinas são movidas por uma roda d'água. A empresa está instalada na margem lá de um riacho, a roda d'água gira uma série de engrenagens que vão movimentar as máquinas sem um acréscimo de custo, exceto aquele de direcionar a água para o movimento das máquinas. Então, isso reduz o custo da produção para o capitalista. Você potencializa o processo produtivo se utilizando dessas forças da natureza. Mas vê que ele acrescenta aí também o aumento da produtividade do trabalho, porque além de produzir meios de consumo com um valor menor, o aumento da produtividade aumenta a quantidade de valores de uso, tanto meio de consumo quanto meio de produção. E esse aumento da quantidade da produção de meios de produção, para o Marx, é condição material, ou melhor, é uma das condições para o aumento da acumulação, para a potencialização da acumulação do capital. E, mais uma vez, eles faz uma referência aí à centralização do capital, né, como uma ferramenta de potencialização da acumulação. Você junta capitais diversos e esses capitais, sem que haja um aumento do valor do capital, se torna um capital maior, por fusão. Então, ele faz uma série de ensaios, né? Nessa introdução. Ele fica rodeando aquilo que ele vai atacar logo após, que é essa reprodução do capital social ou do capital global, ou do conjunto dos capitais da sociedade. Eu acho interessante como isso se situa ali no fim do século XIX, início do XX, aquele grande debate, né, do qual participa a Rosa, participa o Lenin. Você vê que, do ponto de vista econômico, a obra mais importante da Rosa, que é a acumulação do capital, e a obra mais importante do Lenin, pelo menos a maior no campo econômico, que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, debatem o livro 2. Claro, talvez tenha tido mais projeção o imperialismo como fase superior do capitalismo do Lenin, mas esse é um caderno de pequenas proporções perto do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, né? É uma obra de muito mais magnitude. Agora, eu acho interessante também, Alana, que tanto no livro 1, mas no livro 2, isso se torna mais frequente e em trechos maiores. Ele sempre apresenta o cenário que poderia ocorrer numa produção socializada. Aí ele chama de produção social, produção comunitária. Nem sempre ele vai falar produção socialista, produção comunista.
Mas ele supõe aí, no meio do argumento, o que poderia ser a reprodução do capital em condições pós-capitalistas, né? Porque, claro, determinados elementos da reprodução são transhistóricos, ou seja, aparecem em todos os modos de produção e vão aparecer no modo de produção socialista, né? Produção de meios de produção e meios de consumo é algo que vai estar na estrutura do processo produtivo pós-capitalista também. Mas ele falou, aí não tem o dinheiro, as pessoas que estão controlando o processo podem eliminar uma série de elementos casuais ou aleatórios, né? É claro que no Capital ele sempre se refere a uma fase da possibilidade pós-capitalista em que a distribuição do produto social, portanto, o consumo individual, ainda se dá de acordo com o direito burguês, ou seja, a cada um segundo o seu trabalho, né? E não a cada um de acordo com as suas necessidades, como ele aponta no limite o que seria a distribuição numa sociedade comunista de abundância produtiva. Mas é só você aparecer na primeira cena do vídeo, que em minutos já tem mais de 100 acessos. E, pô, a Lana está com a Isso corda. aí tu já está inventando. Não, olha lá os vídeos, você vai ver. Não é o povo que quer ler o livro 2, é isso. Tua imagem trancou aqui. Acho que tu trancou. Caiu. Você vai ter que entrar de novo. Caiu. Eu caí aqui, Alana. Caiu. Estava terminando de comentar sobre os acessos, aí a minha rede aqui deu uma interrompida. Esse é um bloco de textos que nós temos que explorar esse conjunto de textos chamado Para a Crítica da Economia Política. Acho que são textos de 1861 a 63. Vamos ver como é que vai se desdobrar a discussão sobre a teoria das mais-valias, as teorias da mais-valia. Que a gente começa agora, dentro de 3, 4 semanas, né? Final de maio a gente está terminando a Rosa. Olha, eu combinei com o pessoal das 19h30
uma segunda-feira logo à frente, aí a gente fazia uma discussão lá no Mamaquila, que era o antigo quiosque. Capital. Que antes era capital. Capital? Era. Sabia? Tu não sabia disso? Não, 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 não. O nome era capital. Ah, é? Foi quiosque, depois mudou para capital? Não, não lembro. Não, antes, o início, bem a primeira vez, era o Era capital. capital. Pô, deviam Daí ter dizia, vamos deixado, no né? capital. Deviam ter deixado. Eu vou falar para a mulher lá, falou, ó, eu estou discutindo capital aqui, é uma ótima oportunidade para mudar de nome. Era a capital que a gente ia, daí depois virou quiosque. Ah, tá. Que a primeira vez que eu vi já era quiosque, né? Não. A gente ia lá para a videolocadora. Uhum. Questões, Alana? Essa parte aqui é mais tranquila. Esse é um texto bem didático, né? Está bem escrito. Tô preocupada com o próximo capítulo, isso sim. Não, é só. É uma página depois da outra. Deixa eu ver aqui. Não, são. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas páginas depois da outra são. Mas São eu acho que 32 páginas. mas eu acho que eu dividi, viu, Alana? Não. Não? Ficou inteiro? Mas nós podemos dividir, Alana. Se você achar muito, aí é muito, né? É. A gente pode dar uma dividida. Eu vou dar uma olhada Tá. e vou tentar dividir em 2 segmentos, para ficar um pouco mais leve. É, não dividiu, não. É o capítulo É. 19, né? Apresentações Isso. anteriores do objeto. Uhum. Você sabe que É. boa parte disso aqui nós discutimos nos primeiros capítulos da Rosa. Uhum. Os primeiros Ah, mas capítulos da então não. Rosa pega isso aqui. Acho que talvez tenha sido por isso que tu não dividiu. Não, mas podemos dividir, Alana. Eu vejo que tem uma série de sessões aqui. Fisiocratas, depois Adam Smith, que é o núcleo, né, da maior discussão. É aquela tese do Adam Smith de que a reprodução está fundada em C mais V e não em, ou melhor, está fundada em V mais M, capital variável e mais-valia, e não C mais V mais M. Depois tem capital e renda em Adam Smith. Eu vou dar uma dividida nisso aqui, Alana, e a gente dá uma ajustada no. E depois ainda tem um resumo lá no final. E ainda tem uma seção 3, os posteriores. Ricardo. Ah, mas aí é um trecho pequeno. Vamos dividir em 2 partes, não tem problema. Tá. Fica mais fácil para discutir também. Confia em ti. Não, vamos dar. Eu vou dar uma olhada aqui. Não é um capítulo difícil. Isso que ele está discutindo aqui, nós discutimos lá nos primeiros capítulos da Rosa, né? Uhum. Então tá. Então tá. Alô, Alana. Se cuida, boa semana. Para você também. Até Cantem segunda. parabéns pro Marx do livro 1. Ah, pois é, exatamente.
Será que ele ia aceitar? Como é que será que eles comemoravam o aniversário na época, né? Tomando um tragão, ele e o Engels. Tomando um tragão, né? E a Jane. Pois é. Eu sei que teve uma época lá que ele escrevia à noite de pé, em pé, Para não tomando que tava... cerveja. Em pé, porque ele tinha umas feridas na bunda. Ai, Ele coitado. tomando... Ai, coitado. Falou, Alana. Falou, beijo. Outro. Tchau, até mais.